Você já parou para pensar que o inferno pode te conhecer melhor do que você conhece a si mesmo? Eu sei que essa frase pode soar estranha. Talvez até assustadora. Mas o que vou te revelar hoje vai mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida espiritual. E eu não estou falando de teoria. Eu não aprendi isso em livro, não ouvi em sermão, não li em artigo de internet. Eu aprendi isso dentro de um mundo que a maioria das pessoas prefere fingir que não existe. Durante anos, eu fui treinada para identificar pessoas, não pelo que elas tinham, não pelo que elas faziam, não pelo quanto ganhavam, ou pela posição que ocupavam, mas por algo que elas carregavam por dentro. Uma presença, uma marca que o mundo espiritual reconhecia antes mesmo que qualquer ser humano pudesse perceber. E hoje, do outro lado, lavada e transformada pelo sangue de Jesus Cristo, eu preciso te contar o que eu vi. Porque o que eu aprendi nas trevas confirmou algo que a Bíblia já dizia há milênios, e que muitos cristãos ainda não entendem. Existe um grupo de pessoas neste mundo que é alvo constante do inferno. Pessoas que acordam cansadas sem saber por quê. Pessoas que enfrentam batalhas que ninguém ao redor consegue explicar. Pessoas que já pensaram em desistir de tudo, inclusive da fé. E se eu te disser que exatamente essas batalhas podem ser o maior sinal de que Deus colocou algo poderoso dentro de você? Fica comigo até o final. O que vou revelar vai te surpreender. E antes de continuar, me escreve aqui nos comentários. Eu creio no poder da oração. Quero saber quem está aqui com o coração aberto para receber essa palavra. Antes de continuar, eu preciso ser honesta com você sobre quem eu sou. Não porque eu queira atenção, não porque eu queira chocar ninguém, mas porque a credibilidade do que vou te contar depende de você entender de onde eu vim. Eu não cresci em uma família cristã, não tive avó que me levava para a igreja aos domingos, não tive pai que orava antes do jantar, não tive infância embalada por hinos e versículos decorados na parede do quarto. O mundo em que eu cresci era outro. Era um mundo onde o sobrenatural não era assunto proibido. Pelo contrário, era o assunto principal de cada dia. Minha família tinha raízes profundas no ocultismo. E quando digo raízes profundas, não estou falando de algo superficial, de alguém que acendia uma vela por superstição, ou que consultava o horóscopo por brincadeira. Estou falando de gerações inteiras, dedicadas a práticas espirituais das trevas, rituais que aconteciam em datas específicas, encontros noturnos com pessoas que vinham de cidades diferentes para se reunir em torno de um propósito comum. E eu fui crescendo dentro disso como se fosse o mais natural do mundo. Porque para mim era, quando você nasce dentro de um ambiente assim, você não questiona. Você simplesmente absorve. É como uma criança que cresce numa família onde todo mundo fuma. Ela não pergunta se é certo ou errado. Aquilo é normal. Aquilo é a vida dela. Com o tempo, fui sendo introduzida em níveis mais profundos. Aprendi a observar o mundo espiritual de uma forma que poucas pessoas entendem. Aprendi que existem hierarquias no reino das trevas. Aprendi que existem estratégias, planos, alvos. Aprendi que o mundo invisível é tão organizado quanto qualquer estrutura humana, talvez mais. E uma das primeiras coisas que me ensinaram foi esta: nem toda pessoa é igual no mundo espiritual. Algumas passam completamente despercebidas, outras, por alguma razão que eu demorei anos para entender completamente, acendem uma espécie de alerta. Uma sirene silenciosa, que só o mundo espiritual consegue ouvir. Eu vi coisas que não consigo descrever com palavras comuns. Participei de reuniões onde o nome de pessoas completamente desconhecidas era tratado com mais seriedade do que o nome de políticos, empresários ou celebridades. Pessoas simples. Pessoas que moravam em bairros periféricos, que trabalhavam em empregos comuns, que não tinham seguidores nas redes sociais, que não pregavam em televisão, mas que no mundo espiritual representavam uma ameaça real. Hoje, eu sirvo a Jesus Cristo. Minha vida foi completamente transformada por Ele. Não foi um processo fácil. Não foi uma transformação instantânea em dolor. Foi uma batalha. Mas hoje eu tô de pé. E estou aqui porque Deus me deu uma missão específica. Usar a voz que por anos falou em nome das trevas, para agora revelar o que acontece no mundo oculto, à luz da palavra de Deus. O que vou te contar a seguir não é ficção. Não é exagero. E o que o vai. O que eu vivi, e o que eu entendi, depois que a palavra de Deus abriu meus olhos para a verdade. Deixa eu te levar para uma noite específica, uma noite que ficou gravada na minha memória, como se tivesse acontecido ontem.
Era tarde. O tipo de tarde que a cidade já dormiu. Mas o mundo espiritual ainda está acordado. Nós estávamos reunidos em um local que de fora parecia absolutamente comum. Uma casa simples. Em uma rua simples. Em um bairro que ninguém daria atenção. Mas dentro daquelas paredes, o que acontecia não tinha nada de simples. Naquela noite, uma das lideranças do grupo trouxe uma lista. Não era uma lista de inimigos pessoais. Não era uma lista de pessoas que tinham feito algo contra alguém do grupo. Era uma lista de alvos espirituais. Pessoas que o mundo das trevas havia identificado como ameaças em potencial. E o que me impressionou naquela noite, e continua me impressionando até hoje, foi o perfil dessas pessoas. Não havia nenhum bispo famoso naquela lista, nenhum pregador de televisão, nenhum líder de mega-igreja com milhões de seguidores. Os nomes que foram mencionados eram de pessoas completamente anônimas. Uma mulher que morava nos fundos de uma casa, em um bairro periférico, e que orava todo dia de madrugada. Um jovem universitário que tinha começado um grupo de oração dentro do seu curso. Uma senhora aposentada que visitava doentes no hospital e orava por eles, individualmente. Pessoas invisíveis para o mundo, mas absolutamente visíveis para o mundo espiritual. E foi naquela noite que eu comecei a entender algo que mudaria completamente minha visão sobre o universo espiritual. A atenção do reino das trevas não se voltava para quem tinha poder humano, ela se voltava para quem tinha poder espiritual. E esses dois tipos de poder raramente andavam juntos. Mas como o mundo espiritual identificava essas pessoas? Essa foi a pergunta que ficou dentro de mim durante muito tempo. E com o tempo, eu fui aprendendo a resposta. A primeira coisa que observávamos era o padrão de vida espiritual da pessoa. Não estou falando de religiosidade exterior, não estou falando de quem ia à igreja mais vezes por semana, ou de quem sabia mais versículos de cor. Estou falando de algo completamente diferente. Estou falando de uma consistência espiritual que acontecia longe dos olhos das pessoas. Na madrugada, quando ninguém estava vendo, no momento de dificuldade, quando seria mais fácil reclamar do que orar. No silêncio do quarto, quando a pessoa escolhia buscar a Deus, em vez de buscar distração, esse tipo de vida espiritual gerava algo no mundo invisível, que eu só consigo descrever como uma frequência, como se a pessoa emitisse um sinal constante que o mundo espiritual captava com clareza. A segunda coisa que observávamos era o efeito que essa pessoa causava ao redor dela. Não necessariamente um efeito visível ou espetacular. Às vezes era algo muito sutil. Pessoas que estavam perto dela começavam a fazer perguntas sobre Deus, situações que pareciam impossíveis, começavam a se resolver de formas que não tinham explicação lógica. Havia uma espécie de campo ao redor dessas pessoas que influenciava o ambiente. E isso incomodava profundamente. A terceira coisa, e essa foi a que mais me marcou, era a forma como essas pessoas reagiam às adversidades, porque invariavelmente, toda pessoa que aparecia naquelas listas havia passado por momentos muito difíceis, perdas, frustrações, decepções, períodos longos de espera, e em vez de se afastarem de Deus naqueles momentos, elas se aproximavam. Em vez de amargurar, elas aprofundavam. Isso para o mundo das trevas era o sinal mais claro de todos. Porque uma das principais estratégias utilizadas para derrubar uma pessoa espiritualmente é justamente a dor. Se a dor não consegue afastar a pessoa de Deus, ela se torna uma candidata a um chamado muito maior. Eu me lembro de uma situação específica que aconteceu pouco tempo depois daquela reunião. Fomos instruídas a observar de perto uma das pessoas daquela lista, uma mulher de meia idade que vivia sozinha e que havia perdido um filho ainda jovem, alguns anos antes. Qualquer pessoa olhando de fora esperaria que uma dor desse tamanho tivesse destruído a fé dela, mas o que nós observamos foi exatamente o oposto. Aquela mulher havia transformado a dor em altar. Ela orava pelo nome dos filhos de outras pessoas, como se fossem os seus. Ela intercedia por famílias que nem a conheciam, e quanto mais nós a observávamos, mais ficava claro que havia algo ao redor dela que não era humano, uma proteção que não vinha de nenhum esforço próprio dela, vinha de outro lugar. Foi nessa época que eu ouvi pela primeira vez dentro do grupo uma expressão que mais tarde encontraria na Bíblia. Alguém disse, com uma mistura de frustração e respeito involuntário, que aquela mulher era coberta. E eu aprendi que no vocabulário das trevas, quando alguém era chamado de coberto, significava que os ataques não chegavam da mesma forma, que havia uma barreira.
Hoje eu sei o nome dessa barreira. É o sangue de Jesus Cristo. Mas naquela época eu ainda estava aprendendo. E cada coisa que eu aprendia dentro das trevas plantava, sem que eu percebesse, uma semente de questionamento. Por que algumas pessoas tinham isso, e outras não? O que tornava alguém assim? E será que eu algum dia poderia entender de que lado eu realmente queria estar? Essas perguntas ainda não tinham resposta, mas elas já estavam crescendo dentro de mim. Escreve aqui nos comentários. Senhor, abre meus olhos espirituais. Porque talvez o que você acabou de ouvir já esteja descrevendo algo que você mesmo tem vivido sem entender. Eu preciso te contar sobre a noite que mudou tudo dentro de mim, não a noite da minha conversão. Isso ainda viria muito tempo depois. Estou falando de uma noite específica, dentro das trevas, onde eu vi algo que não consegui mais ignorar. Algo que ficou comigo como uma ferida aberta durante anos, até que a palavra de Deus finalmente curou e explicou. Era uma época em que eu já tinha um nível considerável de envolvimento com as práticas do grupo. Eu não era mais uma iniciante observando de longe. Eu participava ativamente. Eu entendia o que acontecia nas reuniões. Eu conhecia as hierarquias, conhecia as estratégias, conhecia os alvos. Naquela noite, o alvo era diferente de todos os outros que eu havia visto antes. Não era uma pessoa comum da lista habitual. Era um homem jovem, devia ter pouco mais de 30 anos, que havia chegado recentemente em nossa cidade vindo de outro estado. Ele não tinha igreja própria. Não tinha título, não tinha posição religiosa nenhuma, trabalhava durante o dia, em uma pequena oficina mecânica, e à noite reunia um pequeno grupo de pessoas na sala da sua própria casa, para orar. Nada grandioso, nada espetacular. Mas o nível de atenção que esse homem recebia do mundo espiritual era diferente de tudo que eu tinha visto até então. Antes de qualquer ação ser tomada contra ele, houve um período de observação que durou semanas, e durante esse período, o que foi relatado nas reuniões me deixou inquieta, de uma forma que eu não sabia explicar na época. Disseram que quando esse homem orava, o ambiente ao redor dele mudava de forma perceptível no mundo espiritual. Que havia momentos em que a intensidade daquilo que emanava dele durante a oração era tão forte que qualquer aproximação espiritual se tornava impossível. Não difícil. Impossível. Disseram também que pessoas que entravam em contato com ele por acaso, sem intenção nenhuma de buscar algo espiritual, saíam desse contato diferentes, inquietas, questionando coisas que nunca haviam questionado antes, como se a simples presença dele plantasse algo que não conseguia ser facilmente arrancado. E então veio a decisão de agir. Eu não vou entrar em detalhes sobre tudo que foi planejado naquela noite, mas posso te dizer que a estratégia era multifacetada. Não era apenas um ataque espiritual direto, era uma combinação de ações que envolvia o mundo espiritual e o mundo físico ao mesmo tempo, relacionamentos que seriam corrompidos, situações financeiras que seriam sabotadas, a reputação do homem que seria destruída através de pessoas que nem sabiam que estavam sendo usadas. Parecia um plano perfeito. E então começou. As primeiras semanas pareceram funcionar. Ele perdeu o emprego na oficina de forma completamente inesperada. O dono do estabelecimento, sem nenhuma razão aparente, simplesmente o dispensou. Depois disso, duas pessoas próximas a ele se afastaram com raiva. Após mal-entendidos que surgiram do nada, rumores começaram a circular pelo bairro. Coisas que nunca tinham acontecido começaram a ser atribuídas a ele. Do nosso ponto de vista, estava funcionando. Mas então aconteceu algo que nenhum de nós esperava. Em vez de recuar, em vez de se isolar, em vez de questionar a Deus, ou abandonar a fé, aquele homem fez exatamente o oposto. O pequeno grupo que se reunia na sala da casa dele começou a crescer. Não porque ele havia feito alguma campanha, não porque havia divulgado em algum lugar, mas porque as próprias pessoas que estavam sendo usadas para espalhar rumores contra ele começaram a ser tocadas de uma forma inexplicável, e foram até ele buscar algo que não sabiam nomear. Uma das mulheres que havia sido instrumentalizada para falar mal dele publicamente, foi a primeira a aparecer na porta da casa dele em lágrimas, sem conseguir explicar o porquê. Eu soube disso em uma reunião, onde o relato foi feito com uma mistura de raiva e incredulidade. E foi nessa reunião que ouvi algo que jamais esqueci. Uma das lideranças mais antigas do grupo, uma mulher que raramente demonstrava qualquer tipo de emoção, olhou para todos nós e disse com uma voz baixa e séria:
Esse homem não pode ser tocado por nós. Não agora. Talvez nunca. Houve um silêncio pesado na sala, e então ela completou. Existe uma cobertura sobre ele, que não é deste plano. Quem tentar avançar contra isso, vai colher as consequências para si mesmo. Naquele momento algo aconteceu dentro de mim que eu não sei descrever com precisão. Não foi alegria. Não foi paz. Foi uma espécie de colapso silencioso de tudo que eu acreditava ser verdade. Porque se o lado em que eu estava temia esse homem. Um homem simples, sem nome, sem posição, sem recurso humano nenhum. Então havia algo errado na equação que eu havia aceitado como verdade a vida toda. Quem tinha o poder real? Mas a história não termina aí. Porque semanas depois, em circunstâncias que até hoje considero sobrenaturais, eu me vi cara a cara com aquele homem. Não foi planejado da minha parte. Não foi armadilha da parte dele. Foi um daqueles encontros que a vida providencia, e que a gente só entende depois. Eu estava em um lugar público quando ele entrou. Eu o reconheci, imediatamente, e esperava sentir o que sempre sentia, quando estava perto de alvos espirituais. Uma espécie de tensão, uma resistência, algo que nos treinavam a usar como termômetro espiritual. Mas o que eu senti foi diferente. Foi uma presença não ameaçadora, não agressiva, mas absolutamente real e absolutamente diferente de tudo que eu conhecia. Ele não me olhou com suspeita. Não me olhou com julgamento. Ele simplesmente me olhou e disse uma frase que não foi longa, não foi elaborada, não foi um sermão. Ele disse: "Você parece carregar um peso que não é seu. Deus quer te liberar disso." Ele não me conhecia. Não tinha como saber nada sobre mim. Eu fui embora, sem responder. Mas aquelas palavras não foram embora comigo. Elas ficaram. Elas ficaram por meses. Elas ficaram até o dia em que eu finalmente joguei tudo para o alto. E disse a Deus que eu precisava de uma saída. E Deus, que é rico em misericórdia, me deu exatamente isso. Mas antes de chegar nessa parte, eu preciso te dizer o que aquela experiência me ensinou, porque ela não foi só pessoal. Ela foi reveladora de algo que eu precisava que você entendesse. O inferno não ataca quem não representa perigo. Essa é uma verdade que eu aprendi na prática. Quando o reino das trevas mobiliza recursos contra uma pessoa, quando estratégias são arquitetadas, quando ataques se acumulam de formas que parecem impossíveis de ser coincidência, existe uma razão, existe algo naquela pessoa que o inimigo reconheceu antes dela mesma. E talvez seja por isso que você está aqui hoje. Talvez as batalhas que você tem enfrentado, os ataques que parecem surgir do nada, as situações que não têm explicação lógica, talvez tudo isso esteja te dizendo algo que você ainda não ouviu com clareza. O inferno não desperdiça munição. Se ele está mirando em você, pergunte a si mesmo por quê. Porque talvez a resposta mude tudo. Eu quero te contar como foi o dia em que eu saí das trevas. Não porque seja uma história bonita de contar. Na verdade, por muito tempo eu não conseguia falar sobre isso sem chorar, mas porque talvez dentro da minha história exista um pedaço da sua também. Depois daquele encontro com um homem da oficina, algo em mim nunca voltou ao lugar. É como quando você vê uma rachadura em uma parede que parecia sólida. Você não consegue mais olhar para aquela parede sem ver a rachadura. Por mais que tente ignorar, ela está lá. Eu continuei por um tempo dentro do grupo. Continuei participando das reuniões. Continuei cumprindo o que era esperado de mim. Mas por dentro eu estava diferente. Havia uma voz que eu não conseguia mais silenciar. Não era uma voz audível. Era algo mais profundo do que isso. Era uma inquietação que morava no centro do meu peito e que não me deixava descansar. Eu comecei a questionar coisas que nunca havia questionado antes. Comecei a observar as pessoas ao meu redor dentro do grupo, com olhos diferentes. E o que eu via não era poder, era escravidão disfarçada de poder. Pessoas presas, pessoas com medos que nunca confessavam em voz alta, pessoas que serviam não por devoção, mas por temor do que aconteceria se parassem. E eu percebi que eu era uma dessas pessoas. O momento que precipitou tudo aconteceu, de forma que até hoje reconheço como intervenção divina. Eu estava em casa, numa madrugada, e não conseguia dormir. Aquela inquietação estava insuportável. E o Mei Lavanti. Fui até a cozinha, e no caminho passei por uma gaveta que estava levemente aberta. Dentro dessa gaveta havia uma Bíblia. Não era minha,
Era de uma tia que havia ficado na minha casa meses antes e esquecido ali. Eu não sei por que peguei aquela Bíblia. Eu nunca havia lido a Bíblia com interesse real. Para mim, era um livro de outra espiritualidade, de outro caminho, que não era o meu. Mas naquela madrugada eu peguei e abri em uma página qualquer. Caí em Isaías capítulo 43. E lá estava escrito: Não temas, porque eu te remi e chamitei pelo teu nome. Tu és meu. Eu li aquela frase 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, e então, algo aconteceu que não tenho palavras humanas suficientes para descrever adequadamente. Foi como se aquelas palavras não fossem apenas palavras impressas em papel. Foi como se fossem dirigidas a mim. Especificamente a mim. Naquela madrugada, naquela cozinha, naquele estado de exaustão e questionamento. Eu sentei no chão da cozinha e chorei. Chorei como não chorava desde criança. Chorei com um tipo de choro que não era tristeza. Era algo que eu identificaria muito depois como arrependimento verdadeiro. Como o peso de anos sendo finalmente reconhecido e colocado para fora. Eu não tinha ninguém para me guiar naquele momento. Não havia pastor, não havia conselheiro, não havia ninguém. Era eu. Uma Bíblia esquecida em uma gaveta. E uma presença que preenchia aquela cozinha de uma forma que era impossível negar. Eu disse em voz alta, pela primeira vez na vida, o nome de Jesus. Não como palavrão, não como expressão de espanto, não como parte de um ritual. Eu disse como um chamado, como alguém que está se afogando e grita por socorro. E o socorro veio, não de forma espetacular. Não houve trovão, não houve visão cinematográfica, não houve voz audível descendo do teto. Houve paz. Uma paz que começou pequena, como uma centelha, e foi crescendo até tomar conta de cada canto daquele ambiente e de cada canto dentro de mim. Nos dias que se seguiram, minha saída do grupo foi um processo difícil e perigoso. Não vou romantizar isso. Houve consequências. Houve ameaças. Houve momentos em que eu duvidei se havia feito a escolha certa, mas havia algo novo dentro de mim, que não existia antes. Uma certeza silenciosa que não dependia das circunstâncias ao redor para se manter de pé. A diferença entre o antes e o depois não foi imediata em tudo. Algumas coisas levaram tempo para se transformar. Traumas que foram surgindo e precisando ser trabalhados. Medos que foram sendo enfrentados um a um. Mas havia uma diferença fundamental, que estava presente desde o primeiro dia. Antes, eu servia por medo. Depois, eu passei a servir por amor. E essa diferença, que parece simples quando dita assim, era na prática um universo inteiro separando os dois lados. Eu sei que talvez você esteja ouvindo isso e pensando na sua própria vida. Talvez você não venha das trevas como eu vim, mas talvez você carregue um peso que não é seu. Talvez você viva em uma exaustão espiritual que não consegue explicar. Talvez você já tenha chegado perto de desistir da fé, de Deus, de tudo. Eu quero te dizer algo com toda a força que tenho. A mesma presença que preencheu aquela cozinha naquela madrugada está disponível para você agora. Neoma. Não quando você estiver mais preparado. Não quando resolver todos os seus problemas. Agora. Porque Deus não esperou eu estar pronta para me encontrar. Ele me encontrou exatamente onde eu estava, quebrada, exausta, cheia de perguntas, e sem nenhuma resposta. E Ele pode fazer o mesmo por você. Se você conhece alguém que está passando por um momento de escuridão, que está perto de desistir, que precisa ouvir que ainda existe saída, compartilhe esse vídeo com essa pessoa agora. Você pode não saber o impacto que esse gesto vai causar, mas Dea sobe. Agora eu preciso falar diretamente com você. Não mais como alguém contando uma história, mas como alguém que viveu dos dois lados, e que precisa te entregar algo prático para sua vida a partir de hoje. Tudo que eu descrevi até aqui foi preparação para este momento, porque de nada adianta ouvir tudo isso e continuar exatamente igual. A palavra de Deus não foi dada para nos entreter, foi dada para nos transformar. Então deixa eu te falar sobre os sinais reais de que alguém carrega uma unção verdadeira. Não estou falando de sinais religiosos, de quem ora mais alto ou chora mais no culto. Estou falando de sinais que eu aprendi a reconhecer primeiro nas trevas, e que depois encontrei confirmados na Bíblia. O primeiro sinal é a guerra constante sem explicação aparente. Se você vive enfrentando batalhas que não têm lógica, situações que parecem surgir do nada, ataques que se acumulam de formas impossíveis de ser coincidência, presta atenção. Nas trevas eu aprendi que o inimigo não mobiliza estratégias contra quem não representa ameaça. Efésios capítulo 6,
diz que nossa luta não é contra carne e sangue. Isso significa que muitas batalhas visíveis têm origem invisível. Não interprete a guerra como abandono. Interprete como chamado. O segundo sinal é o isolamento que não tem explicação. Eu vi isso acontecer inúmeras vezes. Relacionamentos que se desfaziam, amigos que sumiam, familiares que se tornavam hostis sem razão aparente. A estratégia era clara: uma pessoa isolada é uma pessoa vulnerável. Mas existe outro lado, que só entendi depois. Deus também usa o isolamento. José foi ao poço antes de ir ao palácio. Moisés ficou 40 anos no deserto, antes de receber sua missão. O isolamento nas mãos de Deus não é punição. E, se você está numa temporada de silêncio, pergunte a Deus o que Ele está construindo dentro de você, porque às vezes, o que parece abandono, é um canteiro de obras. O terceiro sinal é a guerra na mente. Quando não era possível destruir alguém por fora, a tentativa era destruir por dentro. Pensamentos de dúvida, sensação de que Deus não ouve, questionamentos sobre o próprio valor. Preciso te dizer algo importante. Esses pensamentos não são necessariamente seus. 2 Coríntios capítulo 10 fala em derrubar todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Isso pressupõe que existem pensamentos que precisam ser ativamente combatidos. Quando você aprende a identificar um pensamento que não vem de Deus, você para de tratá-lo como verdade e começa a tratá-lo como o que realmente é: uma mentira com endereço. O quarto sinal é o atraso sistemático. Promessas que parecem não se cumprir, portas que se fecham exatamente quando pareciam se abrir. Eu vi nas trevas estratégias para tentar atrasar o progresso de pessoas com chamado. Mas o atraso nunca cancelava o propósito. José esperou 13 anos entre a promessa e o cumprimento. Davi foi ungido rei e passou anos fugindo antes de sentar no trono. O que parece demora no nosso calendário humano, muitas vezes é precisão no calendário de Deus. E o quinto sinal é o mais poderoso. É o propósito que não morre. Você já tentou desistir de algo e não conseguiu? Não por teimosia, mas porque havia algo dentro de você que não deixava aquela chama se apagar. Isso não é força humana, é chamado divino. 2 Coríntios capítulo 4 diz que somos abatidos, mas não destruídos. A chama pode tremer, pode parecer que vai se apagar, mas não se apaga, porque quem a acendeu não é humano. Quantos desses sinais você reconheceu na sua própria vida enquanto me ouvia? Se reconheceu mesmo que um, eu te digo com toda a seriedade que tenho: não desista. O mesmo Deus que colocou esse propósito dentro de você é o mesmo que tem te sustentado até aqui. E Ele não começou uma obra em você para deixar pela metade. Escreve agora nos comentários: eu não vou desistir da oração. Deixe esse comentário ser a sua declaração hoje. Não para mim, para você mesmo. E para um mundo espiritual que está observando cada escolha que você faz, eu quero encerrar com algo que ficou guardado dentro de mim, desde aquela madrugada na cozinha, com uma Bíblia esquecida em uma gaveta. Naquela noite, eu não era digna de nada. Não tinha histórico de fé. Não tinha família cristã me apoiando. Não tinha anos de oração acumulados. Não tinha nada que justificasse uma intervenção divina na minha vida. Pelo contrário, eu tinha anos de escolhas erradas. Anos servindo ao lado errado. Anos usando minha voz, meu tempo e minha energia para colaborar com algo que hoje reconheço como destruição. E mesmo assim Deus veio. Não porque eu merecia, mas porque Ele é exatamente quem a Bíblia diz que Ele é. Um Deus que não desiste das pessoas. Um Deus que enxerga além do que nós enxergamos. Um Deus que conhece o fim, desde o princípio. E que não abandona aquilo que Ele mesmo começou. Eu passei anos nas trevas, aprendendo a identificar pessoas que carregavam algo especial. E hoje, do outro lado, eu entendo com clareza o que era aquilo. Era a presença de Deus sobre a vida delas. Era o chamado. E o que me impressiona até hoje é que nenhuma daquelas pessoas sabia o quanto eram importantes no mundo espiritual. Elas apenas viviam o ovam. Persistiam, continuavam mesmo quando tudo ao redor dizia para parar. Talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez você esteja ouvindo isso depois de uma semana exaustiva. Depois de uma batalha que ninguém ao seu redor consegue ver.
Depois de um momento em que você chegou muito perto de desistir de tudo, e talvez a razão pela qual você chegou até esse vídeo hoje não seja coincidência. Eu não acredito em coincidências espirituais. Eu acredito que Deus move pessoas em direção ao que elas precisam ouvir, no momento exato em que precisam ouvir. E se você chegou até aqui, até o final desse testemunho, talvez o que você precisava ouvir seja exatamente isso. Você não está sozinho. As batalhas que você enfrenta não significam que Deus te abandonou. O silêncio que você sente às vezes não é a ausência divina, é o som de algo sendo construído em dimensões que você ainda não consegue ver. E o propósito que Deus colocou dentro de você, aquela chama que insiste em não se apagar, mesmo nos momentos mais difíceis, ela não está lá por acaso. Ela está lá porque Deus a colocou. E o que Deus coloca? Nenhuma força deste mundo ou do mundo espiritual tem poder suficiente para remover. Eu sei disso porque tentei. Do outro lado, eu vi tentativas, vi estratégias, vi ataques coordenados contra pessoas que pareciam frágeis demais para resistir. E eu vi essas pessoas resistirem, não pela própria força, mas por uma cobertura que vinha de outro lugar. Essa cobertura tem nome. É Jesus Cristo, e ela está disponível para você agora. Não depois que você resolver tudo. Não depois que você se sentir mais forte ou mais preparado. Agora, exatamente como você está. Então eu encerro com um pedido simples e ao mesmo tempo poderoso. Escreve aqui nos comentários: o inferno treme quando eu oro. Deixa essa declaração ser a sua posição hoje. Não uma frase bonita, uma declaração de guerra espiritual. Uma afirmação de que você entendeu algo que talvez o inimigo esperava que você nunca entendesse. Se esse testemunho tocou algo dentro de você, se fez sentido com algo que você tem vivido, compartilhe agora com alguém que precisa ouvir isso. Você não sabe quem ao seu redor está perto de desistir. Você não sabe quem está esperando por exatamente essa palavra. Um compartilhamento seu pode ser a madrugada de alguém. Pode ser a gaveta com a Bíblia esquecida que muda tudo. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, e deixa o like, para não perder as próximas revelações. Porque o que eu tenho para compartilhar ainda é muito, e cada testemunho, cada revelação, cada palavra que sair daqui, vai continuar sendo o que sempre foi, desde aquela madrugada na cozinha. Voz que antes serviu às trevas, agora rendida completamente à luz. Que Deus te abençoe, que Ele guarde cada passo seu, e que o propósito que Ele colocou dentro de você se cumpra completamente, sem que nenhuma força seja capaz de impedir. Amém.